Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 7 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 19 ao capítulo 21, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre a profecia contra o Egito. Então, ontem nós tivemos a profecia contra a Etiópia, não é? E eu falei que essas profecias vão ser repetidas, né, em outros profetas. Outros profetas também iriam profetizar contra essas nações essas que eram inimigas de Judá, inimigas de Israel. Então Deus vai trazer através dos profetas advertência também para eles, né? Não era somente para o povo judeu, não era somente, né, para as tribos ali, mas Deus também advertia as nações vizinhas, as nações inimigas. E ontem nós tivemos, né, um ai contra a Etiópia, e nós podemos ver, né, que quando nós falamos de Etiópia, falamos da Somália, do Sudão, é aquela região ali, né, áreas da África Ocidental, Oriental, é essa região que nós estamos falando em respeito à Etiópia. E lembrando que esses descendentes, né, eram descendentes de Cuxi, que eram filhos de Cã. Lembra quem era Cã? Filho de Noé. Então nós precisamos lembrar quem eram, né, essas pessoas. E agora nós vamos ter a profecia contra o Egito aqui no capítulo 19. Sentença contra o Egito: eis que o Senhor calvágua numa nuvem ligeira e vem ao Egito. Ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro dele. Porque farei com que os egípcios se levantem contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios, né? O espírito deles se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos, e encantadores, e necromantes, e feiticeiros. Entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, e um rei feroz os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. Secarão as águas do Nilo. Exatamente, né? Então a gente viu a respeito disso já, e agora novamente Deus falando sobre secar as águas do rio Nilo. E ontem eu falei, inclusive, a importância do Nilo para esse povo, né? E os canais exalam maus cheiros, né? Diminuirão, se esgotarão tudo aquilo que se dá através da vida, né? Produzida no rio Nilo. Então, Deus vai trazendo, né, toda essa maldição, toda essa condenação, esse julgamento sobre o Egito, incluindo, né, aquilo que para eles é muito sagrado, que são as águas do rio Nilo. Como já falei bastante a respeito disso, nós vamos para o capítulo 20, que vai falar do cativeiro dos egípcios e também dos etíopes, que são, né, a profecia lá da Etiópia. No ano em que Tartã, enviado de Sargão, rei da Assíria, veio de Asdod e guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de seus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e calçado. Então, descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, né?
esse é um ato simbólico que Isaías fez para respaldar o julgamento de Deus sobre o Egito e sobre a Etiópia, né? Ao andar nu, ao andar descalço, ele estava representando ali o povo que seria levado cativo para o exílio. Então, o contexto dessa passagem fala, né, de um povo que precisava desse tempo, esse tempo de realmente situações difíceis, de cativeiro, né, de exílio, né, para que esse povo pudesse se arrepender. Então, nós vamos ver o próprio profeta, né, trazer a representação, um teatro realmente, né, um teatro muito vivo, muito real da profecia e daquilo que Deus queria trazer sobre aquele povo. Isso era muito comum entre os profetas. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então terminava, né, que Israel, o povo de Judá, o povo de Israel colocava os olhos nesse povo como uma esperança, e Deus vai e retira essa esperança. Os moradores dessa região dirão daquele dia: vede, foi isto que aconteceu com aqueles a quem esperávamos, quem fugimos por socorro, para livrar-nos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? E aí a profecia contra a Babilônia é trazido aqui, né? Então nós vamos ver que a Babilônia ela vai liderar o exército contra o Império Assírico, né? E ele começa dizendo: sentença contra o deserto do mar, contra os tufões que vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra. Dura visão me foi anunciada. O pérfido procede perfidamente, o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, e sitia Média, já fiz cessar todo o gemer. Pelo que os meus lombos serão cheios de angústia, dores apoderaram-se de mim como as de parturiente. Contorço-me com dores e não posso ouvir, desfaleço-me e não posso ver. O meu coração cambaleia de horror, me apavora. A noite que eu desejava se tornou em tremores. Põe-se à mesa, estende-se tapete, come-se, bebe-se, levantai-vos, príncipe, untai os escudos, pois assim me disse o Senhor. Vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumento, de tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então Atalaia gritou como um leão: Senhor, sobe a torre de vigia, estou em pé continuadamente durante o dia e de guarda me ponho por noites inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens, cavalheiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçado por terra. Profecia esta que é ali confirmada em Apocalipse 14:8 e Apocalipse 18:2, que fala a queda da grande Babilônia. Sentença contra do mar. Do mar, possivelmente aqui faz referência a Edom, né? Os edomitas. Já falei de quem é os edomitas, são descendentes de Esaú, filho, né, de Isaac, irmão de Jacó. Sentença contra do mar. Gritam-se de Seir: guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite, quereis perguntar, voltai e vinde. E aí profecia contra a Arábia. Sentença contra a Arábia.
nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Traga-se água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra de Temá, levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra, porque assim diz o Senhor, dentro de um ano, tal como o de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, né? Então, hoje eu fui até o 21, que é os nossos capítulos de hoje. Amanhã nós vamos 22 e amanhã é uma profecia contra Jerusalém. Então nós vamos ver que o profeta não só profetizava aos inimigos, mas também ao seu povo. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.